Oi, oi pessoal, aqui é a Ju do Nuvem Literária e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês as trocas que eu fiz no sebo e vou contar pra vocês como funcionam essas trocas, se compensa, né, se vale a pena, qual o estado dos livros e como você pode fazer pra cuidar melhor deles. Então se você quer saber mais sobre esse assunto, é só continuar assistindo. Recentemente eu mostrei no Stories do Instagram, pra quem não me segue por lá, vou deixar aqui na tela pra vocês acompanharem o meu trabalho por lá também. Eu mostrei pra vocês uma pilha de livros que eu havia trocado no sebo e muitas pessoas me perguntaram se compensava, se era legal trocar no sebo, como que funcionava isso, se eles me davam dinheiro, me davam um crédito, e muitas pessoas também ficaram curiosas pra saber quais foram os títulos de livros clássicos que eu havia trocado no sebo. Aqui na minha cidade não tem muito sebo, principalmente sebos grandes, com muita variedade de livros, e o único que eu realmente já tinha frequentado é um que fica em frente à universidade que eu estudava, que é a UFES. Quem mora no Espírito Santo e não conhece esse sebo, se tiver pelos lados de Vitória, dá uma passadinha lá porque sempre tem coisa legal, eles te recebem super bem também. É um sebo pequeno, mas tem muita coisa legal, você consegue encontrar alguns títulos bem legais por lá. Obviamente, se você gosta de comprar em sebo, se você não se incomoda de o seu livro ser um pouco velhinho, de o seu livro ser usado, de às vezes ter as páginas amareladas ou uma capa com algum defeitinho. Tem gente que tem muito toque e realmente não gosta de livros velhos ou usados. Mas, por outro lado, os livros velhos e usados têm o seu charme. Eu não consumo tanto livros de sebo quanto até eu gostaria, mas eu tenho alguns. As Vinhas da Ira, por exemplo, foi um livro que eu li, que eu comprei nesse sebo, que eu não sei se eu falei o nome pra vocês, mas se chama Veredas. Então, eu comprei As Vinhas da Ira lá, eu achei, assim, tipo, foi realmente um achado, porque eu tava procurando esse livro em vários lugares e não encontrava na época, faz bastante tempo já. Gente, quando eu vi o livro lá, eu nem acreditei, tava acho que por R$10. Então pra mim compensou muito, porque eu queria ler aquele livro no momento, eu não estava encontrando. Então eu sei que tem gente que tem toque, que gosta de cheiro de livro novo, eu também gosto, claro, mas não tenho nada contra livro de sebo, também não tenho nada contra e-book. Vocês sabem que eu leio muitos livros digitais também no Kindle. Então, gente, sejamos menos preconceituosos com os livros, porque o que importa de verdade é a história. Então se você não se incomoda com nada disso, acho que você vai gostar de conferir os títulos que eu troquei no sebo Veredas. Com relação às trocas, eu não posso falar por todos os sebos, porque eu realmente não conheço muitos, mas no sebo Veredas você leva o livro que você quer trocar ou os livros que você quer trocar e eles vão avaliar o seu livro, o estado do livro, se é um livro difícil de encontrar, se é um livro raro, se é um livro que tem muita demanda, que muita gente quer, ou se é um livro que eles de repente já têm muitas unidades lá no estoque deles, então pra eles não é tão interessante, e vão colocar um preço nele. E aí depois disso ele vai te dar um crédito pra você utilizar dentro do sebo, no caso do sebo Veredas, e você vai escolher os livros que você quer com esse crédito. O crédito que eu recebi foi de R$200, eu achei que foi muito bom, porque eu levei em torno de uns 20 livros, eu acho, mais ou menos, e nem todos eles estavam em perfeito estado. Eu tinha alguns livros mais velhos que já tinham sido lidos, e tinha alguns livros novos que eu não tinha nem lido ainda, mas eu achei esse crédito de R$200 muito bom, eu consegui trazer 15 livros com esse crédito, e por mais que sejam livros velhos, e eu troquei alguns livros que eram novos, eu acho que os livros em si, as histórias, esses livros me chamam mais atenção, me dão mais vontade de ler do que aqueles outros que eu tinha. Então eu acho que vale super a pena. Eu sei também que existem sebos que compram livros novos ou usados, então você também pode encontrar sebos que de repente você consiga vender os seus livros e receber dinheiro mesmo em troca, ao invés do crédito para retirar outros livros. Mas nesse sebo era dessa forma e pra mim também compensou bastante, porque eu encontrei livros que eu realmente quero ler e que não vão ficar parados eternamente na minha estante. Então é interessante você fazer essas trocas, dar essa movimentada na sua estante, pra que os livros não fiquem lá, assim, parados o resto da vida esperando serem lidos, quando você já não tá mais nem aí pra eles. Um dos grandes achados que eu fiz nesse dia do sebo foi um livro do Steinbeck, foi A Leste do Éden, do Steinbeck. Ele tá dividido também em 2 volumes. Essas edições clássicas muitas vezes estão divididas em 2 volumes, né? Edições de coleções, assim, tipo coleção Abril e tal. Eu geralmente não gosto tanto, tá, gente? Eu prefiro que ele seja mais gordinho e seja um livro só. Mas eu posso nem reclamar, né? Eu achei um livro do Steinbeck que eu já fiquei, assim, super feliz. E eu não sabia quase nada a respeito desse livro até então. Eu já tinha visto esse título várias vezes, mas nunca tive a oportunidade de comprar e também não é um livro tão facinho de encontrar assim. E depois, pesquisando a respeito, eu descobri que esse livro também se passa em Salinas, que é a terra natal do Steinbeck, e é onde também se passa a história do livro As Vinhas da Ira. E é um pouco autobiográfico, porque ele conta a história de 2 famílias, sendo que em uma das famílias tem um senhorzinho que foi meio que inspirado
inspirado na história do avô do Steinbeck. Já teve adaptação também, e eu fiquei mais empolgada ainda pra ler quando eu soube que ele foi a escolha do Clube do Livro da Oprah pra retomar o Clube do Livro. Então eu achei super legal por ser uma escolha da Oprah, já fiquei bem curiosa também, e eu já estava por conta do Steinbeck de qualquer maneira. Então com certeza eu não vou demorar muito pra pegar esse livro aqui pra ler. Encontrei também o Decameron, nessa edição da Abril, que é bem bonitinha também, tá bem conservada a capa. Só tá um pouquinho amarelinho, mas também nem tanto assim. Essa edição é de 1971, se eu não me engano, então é uma edição velhinha, mas ao que parece aqui, pelo que eu pesquisei a respeito do tradutor, parece ser uma tradução muito boa. Eu não sabia muita coisa a respeito dessa história também, só sabia que era um clássico, né, que esse autor é o Giovanni Boccaccio, não sei se pronuncia assim, é um autor italiano muito renomado, muito conhecido, e é um livro muito prestigiado, né, muito comentado aí pelas pessoas que curtem livros clássicos, então trouxe pra casa também e pretendo ler assim que eu conseguir um tempinho pra ler todos esses clássicos. Achei também um livro do Dickens lá, apesar de eu nunca ter lido nada do autor. Eu conheço a fama, sei muitas coisas sobre ele, inclusive porque as pessoas comentam e eu assisto muitos vídeos a respeito de livros dele. Tenho inclusive aqui na estante o David Copperfield, mas ainda não li. Também tenho Grandes Esperanças e também não li ainda, mas pretendo ler esse ano. E eu nunca tinha ouvido falar sobre este livro, As Aventuras do Sr. Pickwick. Também já pesquisei, já vi que parece ter sido o primeiro livro do autor, né, o primeiro livro que ele publicou. Essa edição tá bem velhinha, mas também tá bem conservada. Eu não vou ter problema nenhum pra ler. A letra tem um tamanho bom também. E é uma edição bacana, ó. Tem aqui uma imagem do autor. Dá até vontade de destacar, mas eu não teria coragem de fazer isso. Dá vontade de destacar e fazer um quadro. Olha que lindo. Fiquei bem feliz de ter encontrado essa edição. E pelo que eu vi aqui sobre a história, conta a história de um clube que é como se fosse um grupo de estudos. E essas pessoas, elas estudam na realidade o comportamento humano e elas fazem viagens pela Inglaterra, especialmente pelo interior da Inglaterra, verificando as novidades científicas, as descobertas científicas da época e relatando isso e tal. Parece ser uma história bem legal. Tem bastante crítica social e o Dickens é muito conhecido por isso, inclusive, por toda essa crítica e análise social. Então eu fiquei super curiosa pra ler esse aqui também. Trouxe pra casa também A Dama das Camélias, do Alexandre Dumas Filho, e eu não sabia que o filho do Alexandre Dumas tinha também se tornado famoso, né, se tornado um escritor famoso também. Não fazia ideia, mas vendo esse livrinho lá e lendo aqui o comecinho, que ele fala um pouquinho sobre isso, eu, né, descobri isso. Eu nunca li nada do autor, nem pai, nem filho, mas essa história aqui me interessou, me chamou a atenção. Conta a história de um rapaz, um jovem estudante de direito que se envolve com uma cortesã parisiense. E eles têm problemas com preconceito da família, preconceito da sociedade, tudo, pra levar esse relacionamento adiante, mas eles vão tentar viver a história de amor deles. E parece ser bem interessante, eu gostei dessa premissa e vou ler e depois conto pra vocês o que eu achei. Outro livro que eu trouxe pra casa foi o Pais e Filhos, de um autor russo, que eu também não conheço, nunca li nada dele, conheço só das pessoas comentarem e tal, que é o Ivan Turgenev. Eu não sei se eu vou conseguir pronunciar aqui direitinho pra vocês, mas esse livro me pareceu muito interessante, tá com uma edição bem bacaninha também, a edição tá bem conservada e tudo. É da Abril também, da coleção Abril Cultural, e é de 1971. No caso, 1971, a edição, tá, gente? O livro é de 1862. E ele conta a história de um protagonista que não acredita em nada, não acredita no amor, na arte, na tradição, na religião, não acredita em nada. Ele só acredita em coisas cientificamente comprovadas, até o momento em que ele se apaixona. Eu fiquei muito curiosa com essa premissa também, então com certeza vai ser uma das minhas próximas leituras. Também trouxe pra casa o livro Moll Flanders, do autor inglês Daniel Defoe, e eu também não conhecia muito sobre o enredo dessa história, fui pesquisar e tudo, e pareceu super interessante, assim, me surpreendeu também, porque ele conta a história de uma menina que fica sozinha após a mãe ser presa e deportada, e ela fica trabalhando, fica meio que de serva numa casa aristocrata, só que ela é muito bonita, muito jovem, e ela chama muita atenção ali dos rapazes, e ela acaba provocando uma disputa entre os irmãos, e aí ela começa a ter um relacionamento com o irmão mais velho, mas acaba se casando com o irmão mais novo, e daí tem filhos, mas aí fica viúva. Muitas coisas acontecem na vida dessa mulher, parece ser bem legal, fiquei bem curiosa com a história, então também pretendo ler em breve, e essa edição tá bem bonitinha. Olha, gente, amo quando a quarta capa tem ilustração, foto, o que quer que seja, e olha que bacana, fala se não é uma edição massa, e ela tá bem conservada, gente, então fiquei muito feliz de achar esse livro lá no sebo. Também encontrei este livro lá, As Ilusões Perdidas, de Balzac, um autor francês que eu também não li nada, nunca li nada dele, mas essa edição da Abril Cultural tá linda, e também é dessas edições que tem ilustração aqui na quarta capa. A
lateral, o corte dela, eu preciso me chamar de outros nomes, mas é corte. O corte aqui tá bem sujinho, aqui em cima ainda tá um pouquinho dourado, mas aqui na lateral tá bem feinho, mas por dentro você não nota realmente, ele tá só, tipo, as páginas estão só amareladas mesmo. Eu não conhecia, nunca li nada do autor, mas já descobri que o livro conta a história de um rapaz que se muda do interior da França para Paris com a ambição de ser um escritor reconhecido, né, ser reconhecido pelo seu trabalho de escritor. Só que nessa época a crítica, os editores, todo o mercado editorial estava muito fechado e muito, assim, politicado, digamos assim. Então ele vai viver todas essas experiências, assim, em Paris, tentando ser um escritor reconhecido. E pelo que eu vi a respeito do livro, parece que a gente vai conhecer uma imprensa, né, descobrir um lado da imprensa que a gente não conhecia, e um lado desse mercado editorial que é bem cruel, bem severo. E eu fiquei bem interessada, então com certeza também vai ser lido, vai ficar aqui na estante só me aguardando. E aí eu também encontrei um livro do autor Joseph Conrad, que eu só conhecia de nome também, do pessoal falar, e fiquei curiosa também, era dessas mesmas coleções, estava num estado bacana também, apesar de, né, aqui ser dourado e aqui já não ter mais dourado nenhum, a edição tá bem bacana também, e essa fonte aqui é enorme, assim, é ótima pra mim, com miopia 4 graus, é bem bacana mesmo a diagramação, e também uma edição bem bonita dessas, com quarta capa caprichada, com foto do autor aqui dentro. Essa edição aqui tava por R$18, se eu não me engano, e esse livro vai contar a história de um jovem oficial que comete uma fraqueza durante um naufrágio, e ele vai, não sei se arrepender, mas ele vai pensar nisso durante toda a sua vida, ele vai carregar isso consigo, e ele vai lutar pra esquecer esse episódio pelo resto da sua vida. Então essa é mais uma das aquisições que vai ficar aqui na minha seção de clássicos da estante. Encontrei também o livro O Vermelho e o Negro, que muita gente adora, muita gente fala a respeito, do autor francês Stendhal, não sei como pronuncia o nome dele certinho. Ele foi publicado em 1830 e é um romance muito aclamado, assim, muito celebrado por todos, pela crítica. E esse livro vai contar a história do protagonista Julien, acho que é assim que pronuncia, que é um filho de camponeses, mas ele é um rapaz bem ambicioso e ele quer crescer na vida e tal. Ele fica em dúvida entre as duas possibilidades que ele tem pra crescer na vida. E é um personagem conhecido por ser muito complexo, muito irreverente. Então eu fiquei bem curiosa também com relação a essa história. Inclusive eu procurei, pesquisei e parece que foi baseado em fatos reais. Então achei mais interessante ainda. Eu fico super curiosa pra conhecer a história quando eu sei que é baseado em fatos reais. E o último livro que eu encontrei lá com essa edição assim mais clássica e tal, de coleções de livros clássicos, foi esse aqui, que é o Mulheres Apaixonadas, do autor G.H. Lawrence, que é um autor inglês. Esse livro foi publicado em 1921, porém ele custou a ser publicado porque os editores não aprovavam, né, recusavam, por ele ter um teor um tanto sensual, apesar de eu já ter visto pessoas dizendo que não tem nada demais mesmo. Ele se desenvolve em cima do relacionamento de dois casais, duas irmãs e dois amigos que acabam formando dois casais, e a história vai se desenrolar ali em cima do relacionamento deles. Mas foi um livro que causou um tanto de espanto, assim, um tanto de escândalo mesmo na sociedade da época, por ser uma sociedade muito puritana e tal. Mas eu acho que é isso que chama mais a atenção da gente hoje em dia, em ler, pra saber o que era proibido, o que era tido como algo censurável na época, né? Então eu fiquei bastante curiosa também com essa história. E aí eu trouxe 3 outros livros com edições mais simplesinhas. Esse aqui, que é o On the Road, do Jack Kerouac. Ele foi um autor de muita influência na juventude dos anos 60, e ele, com este livro, inclusive, influenciou muitos jovens a, de fato, fazer as malas, né, ou jogar uma mochila nas costas e botar o pé na estrada. Esse livro conta a história de 2 amigos, se eu não me engano, são 2 amigos que fazem viagens de carro através dos Estados Unidos e parece que até o México, e ele vai relatando isso, e é um tanto autobiográfico também. Então eu achei bem interessante porque muita gente fala desse livro, assim, muita gente adora. É um livro que tem um quê de fluxo de consciência, pelo que dizem, com relação à narrativa, e eu não gosto tanto desse tipo de narrativa, mas eu vou me arriscar a ler esse livro porque tanta gente gosta, né? Então eu fiquei bem curiosa aqui com esse também. Outro livro que eu trouxe do sebo foi Pandora, da Anne Rice. Esse livro também faz parte das Crônicas Vampirescas. Eu estou lendo atualmente o livro Vitório, o Vampiro, também da Anne Rice, que também faz parte dessas Crônicas Vampirescas, e eu fiquei curiosa porque eu tô gostando do Vitório Vampiro, e parece que esses livros dessa série, dessas crônicas vampirescas, serão adaptados pra série. Então eu fiquei ainda mais empolgada, apesar de eu já não estar mais tanto na vibe de vampiro, desse tipo de coisa. Mesmo assim, como eu nunca tinha lido nada da Anne Rice e agora eu estou lendo e gostando da narrativa, da escrita dela, eu resolvi dar uma chance, comprar logo, né, pegar na troca logo esse outro livro da série, porque vai que eu gosto muito e quero logo ler os outros, então eu já vou ter esse outro aqui na minha estante.
E o último, mas não menos importante livro dessa lista de trocas do sebo foi um livro do Moacir Scliar. Eu li só um livro do autor, que foi O Centauro no Jardim, e esse aqui me chamou bastante atenção por esse título, A Mulher que Escreveu a Bíblia. E esse livro foi publicado em 1999 e inclusive ele ganhou o Prêmio Jabuti de Melhor Romance no ano 2000. Esse livro conta a história de uma mulher que, durante uma sessão, uma terapia de vidas passadas, descobre que foi ela a pessoa que escreveu a primeira versão da Bíblia, 3.000 anos atrás. E é interessante porque a história é narrada em primeira pessoa e ela vai contar pra gente a história de uma mulher que é uma filha de um pastor do deserto que acabou se tornando uma das 700 esposas do rei Salomão e que foi encarregada de escrever justamente a história, né, que hoje é conhecida como a Bíblia. É claro que isso aqui é ficção, né, gente? E ainda tem um quê de fantástico e tudo mais, porque o Scliar escreve coisas desse tipo, mas é muito, muito legal. Eu fiquei super curiosa pra conhecer essa história. E vou aproveitar e dar uma dica pra vocês também, que o pessoal lá do sebo falou que utiliza, eu já tinha ouvido falar, mas eu nunca fiz, mas eles falaram que realmente funciona, que é você tentar minimizar esse amarelado, assim, que com o tempo vai acontecer com os livros, com uma lixa de parede. Você pega uma lixa de parede bem fininha, que você compra em qualquer material de construção, e você vai segurar o livro bem firme, assim, nas suas mãos, e vai passar a lixa, que ele vai tirar o grosso, assim, do amarelado, se tiver fungos, coisas assim, ele vai tirar essas manchas. Fica aí uma dica pra vocês que têm e gostam de livros de sebo e querem dar uma limpadinha, né, uma amenizada nesse amarelado. Então é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, inclusive dessas dicas que acabaram sendo dicas, né, de leitura clássica pra vocês. E se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueçam de deixar o seu curtir aqui embaixo, que ajuda muito na divulgação do Nuvem Literária. Inscrever-se no canal aqui nessa bolinha, nesse cantinho aqui, se vocês não forem inscritos ainda. E vou deixar aqui no cantinho no canal 2 outros vídeos que podem ser interessantes pra vocês. Então antes de sair do canal, já confere esses outros vídeos aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e até lá. Tchau, tchau!